Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andriele, seja bem-vindo à nossa aula de geografia de hoje. E hoje nós vamos falar sobre placas tectônicas. Primeiramente, pessoal, nós vamos entender um pouquinho como funciona o centro da nossa Terra. Então, a começar pelo núcleo. O núcleo, ele, apesar de muito quente, são temperaturas que ultrapassam 6.000 graus Celsius, ele é uma estrutura sólida e é 80% ferro. Logo após o núcleo, nós vamos ter o manto inferior. O manto inferior também ele pega todo esse calor, ele tem uma consistência líquida e muito denso. O manto superior, ele está logo em seguida. A diferença entre eles seria a temperatura. Então, o manto superior, ele é um pouco mais frio e já tem uma consistência um pouco mais pastosa. Pessoal, logo depois do manto, nós vamos ter a crosta terrestre. É nessa crosta que nós vamos encontrar as placas tectônicas, que são grandes rochas. Então, no manto, nós vamos só explicar um pouquinho essa movimentação. No manto, vai acontecer um movimento circular chamado movimento de convecção. Essas correntes de convecção funcionam da seguinte forma. O magma hiperquente, ele se eleva, se elevou, esfriou, ganhou densidade, volta. E assim fica esse círculo, essa corrente. É um movimento contínuo e bem lento. Esse movimento é o que vai fazer com que as placas tectônicas se movimentem. Essas enormes placas rochosas, elas vão ficar na crosta terrestre, que também é conhecida como litosfera. A litosfera é a camada externa do nosso planeta e é a camada mais fina também. Pessoal, durante a Segunda Guerra Mundial, foram utilizados muitos submarinos. Esses submarinos observaram que o fundo do oceano não era plano como eles imaginavam. Então, a partir daí, utilizou-se como base a teoria da deriva continental. Essa teoria trata-se daquela teoria de que há muitos anos atrás houve apenas um continente, a Pangeia. Então, usou como base essa teoria, e essa teoria de agora, da tectônica das placas, seria a explicação da separação dos continentes. Então, uma ficou sobre a outra. Então, hoje acredita-se que os continentes estão se separando por conta dessa movimentação das placas tectônicas. Essas placas, elas são 14 principais e 38 menores. Elas funcionam como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Então, nós vamos ter placas oceânicas, placas continentais e placas oceânicas continentais. O encontro de uma placa com a outra é chamado de limite. Existem 3 tipos de limite. Então, primeiramente, nós vamos ter o limite divergente. Esse limite divergente, ele vai acontecer o quê? Vai acontecer uma brecha para esse magma hiperquente subir na superfície. Então, nós vamos ter a origem de muitas ilhas vulcânicas. Então, nós temos um exemplo. Na América do Norte, nós temos o Havaí, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós também temos a Ilha da Queimada Grande, que também é uma grande ilha vulcânica. Aqui no Oceano Atlântico, nós temos 2 placas divergentes. E seriam essas placas, o movimento delas, que estaria separando a América do Sul com o continente africano. Pessoal, o segundo tipo de encontro são os encontros convergentes, são quando 2 placas se chocam. Esse encontro pode ser entre placas oceânica com oceânica, continental com continental, ou também uma placa oceânica com uma placa continental. Nós temos um ótimo exemplo aqui na América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes. Aconteceu que a placa Nazca, que é uma placa oceânica, ela se chocou com a placa sul-americana. Esse choque, né, esse encontro, ocorreu um dobramento. A placa oceânica ela é mais densa, então ela ficou sob a placa continental. A placa continental, por sua vez, se elevou. Então ela vai causar aí grandes cadeias montanhosas, no caso, belíssima Cordilheira dos Andes. Quando 2 placas se chocam e uma fica sob a outra, é chamada de movimento convergente de subducção.
Quando duas placas se chocam e não há afundamento, é chamado de movimento convergente de obducção. E existe aí o terceiro encontro de placas, que é o encontro conservativo. Nesse encontro não há choque, a placa apenas desliza uma nas outras, e é aí que nós vamos ter os terremotos de maior intensidade. Nesse caso, desse encontro desses limites, nós não vamos ter nenhuma criação e nenhuma destruição, nós vamos ter falhas. Então nós vamos ter um exemplo, na América do Norte, a placa do Pacífico deslizou com a placa norte-americana. Então o que aconteceu foi a falha de San Andreas, que a gente conhece, que teve até filme sobre isso. Aqui no Brasil, pessoal, nós estamos em cima da placa sul-americana. Como nós estamos longe desses limites, nós não chegamos a ter aí grandes prejuízos com terremotos. Agora uma curiosidade, a maior parte, quase 100% dos vulcões, nós vamos encontrar ele nos limites entre uma placa e outra, que é quando esse magma escapa para a superfície. Os maremotos, eles são abalos sísmicos que acontecem no oceano. A partir daí, nós vamos ter a origem dos tsunamis, que são grandes ondas que vêm em direção ao litoral, que causam aí tantos estragos, Nós temos ali no Oceano Pacífico, que eu já falei que de Pacífico ele não tem nada. Ao norte desse oceano, nós vamos ter um famoso Círculo de Fogo. Nesse Círculo de Fogo, nós vamos ter aí um encontro de várias placas tectônicas. Então ali, nesse Círculo de Fogo, ele é responsável por 90% dos abalos sísmicos e também ali nós vamos encontrar 50% de todos os vulcões do planeta. Aluno, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até o próximo vídeo. Tchau!